Você vai acompanhar, a partir de agora, o mini documentário Modo de Fazer Pão de Queijo Mineiro. Este projeto foi desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc do Ministério da Cultura. O objetivo deste trabalho é levar conhecimento e informação cultural. Afinal, vamos mostrar como são produzidos o pão de queijo mineiro, um verdadeiro símbolo da cultura e da hospitalidade de Minas Gerais. O pão de queijo mineiro surgiu no século XVIII, nas fazendas de Minas Gerais, quando o trigo era escasso e caro. As cozinheiras da época substituíram a farinha de trigo pelo polvilho, feito da mandioca, e misturaram com queijo Minas curado, ovos, leite e óleo. Assim nasceu uma massa leve e saborosa, que crescia no forno e encantava pelo cheiro e pelo sabor. Com o tempo, o pão de queijo se tornou presença obrigatória nos cafés mineiros, símbolo de acolhimento e tradição. A partir da década de 1950, passou a ser produzido em escala industrial e conquistou o país inteiro, mas o verdadeiro sabor continua sendo do pão de queijo feito à moda mineira, com queijo de verdade e carinho em cada pedaço. Bom dia a todos, estamos aqui com a Elia, ela que hoje neste documentário vai explicar para nós o processo aí de fabricação de um pão de queijo de colher. Mineiro. De colher. Pão de queijo de colher. É. Isso. Um pão de queijo de colher. Aqui este documentário está sendo aí financiado pela Lei Aldir Blanc e ela vai estar explicando hoje o modo de fazer pão de queijo de colher. No caso é a farinha de trigo. É o polvilho. É o polvilho. Uhum. 1,5 kg de polvilho, mais água e óleo para escaldar. Certo. Deixa ferver até fritar. A água e o óleo, ela está fervendo. Tem que ferver, até fritar e vai escaldar o polvilho. Escaldar o polvilho. Uhum. É uma receita que, assim, para muitos, os olhos de muitos parece simples, mas que no caso não é simples até chegar ao ponto final. Porque tem que saber a medida certinho de cada item para chegar no ponto perfeito do pão de queijo. Né? Verdade. A água com o óleo foi fervida ao ponto, né, de fritar ela. Agora é misturado ao polvilho. Logo depois dela misturar, o polvilho com a água e o óleo tem que estar nessa textura aqui. Esse é o ponto que tem que estar a massa, no caso, para modelar o pão de queijo. Amassar. Agora deixa esfriar um pouco, não esfria muito não. Certo. Então no caso agora deve esfriar um pouco, aguardar esfriar um pouco a massa. Enquanto a massa vai ali esfriando, a autora
documentário, vai preparando aí um cafezinho, porque não tem nada melhor do que comer um pão de queijo quentinho e beber também um cafezinho quentinho preparado na hora. Enquanto a massa está aqui descansando, né, esfriando, aguardando daqui a pouco para fazer aí, tomar o formato aí do pão de queijo. O cafezinho vai sendo feito ali. Tá meio quente ainda. Lembrando que para estar fazendo aí o pão de queijo colher, né, a massa ela tem que estar mais fria. Então a massa continua, ela ainda está quente aqui ainda. Nesse momento vai pegando os ovos. Agora já tá boa de amassar. Tá meio quente. Como que a senhora aprendeu essa receita? Ué, eu fiz igual a minha mãe fazia. Aí eu fui fazendo, fui aprimorando, e tô fazendo pão de queijo até hoje. Então é uma receita que veio de geração para geração e a senhora pegou a receita e aprimorou ela, melhorando. Uhum. Nesse momento ela está colocando os ovos. E amassado com a mão. Lembrando a todos que estão assistindo que é amassado com a mão. Não tem nenhuma máquina, nada que faça o processo aí de fabricação do pão de queijo de colher. Tudo feito à mão. É amassado à mão o pão de queijo. A massa, né, que vai ser feito com o pão de queijo de colher. Uhum. Não pode quebrar o ovo sem medo. Não tem perigo de estar estragado, não. Para quem já conhece da receita há muitos anos, já quebra o ovo sem medo. O pessoal que está assistindo até parece, né? Depois que você vai consumir e comer um pão de queijo, parece até ser simples o processo de fabricação, né? Mas não é, tem todo um trabalho que é feito manualmente, a medida certa, porque algo que sai da medida não sai um pão de queijo perfeito na hora de comer ele. Às vezes se colocar um ovo a mais, a farinha não tiver na medida certa, o polvilho não tiver na medida certa.
Neste momento é colocado o queijo. Um pouco de queijo batido. Queijo batido. Mais um pouco de queijo batido. Lembrando que esta receita ela é totalmente artesanal, não tem nenhum produto, né, que é industrializado, né? E mais ovo. O ovo aqui não pode ter dó de ovo, não. Vamos ao queijo ralado. Agora adicionado nesta receita o queijo ralado. Para o pessoal que está assistindo o vídeo, para vocês verem o processo de fabricação aí do pão de queijo de colher, para vocês verem que tem a medida certinha de cada ingrediente para que o pão de queijo saia com a textura, com o sabor. Tá quase bom. Quase no ponto, pão de queijo. Vou colocar mais uns 2 ovinhos. Olha o ponto, tá? Chegando a massa. Só lembrando, o pessoal que está assistindo, que aqui tem polvilho, água, óleo, o queijo, ele no formato ali de massa, né? E o queijo ralado. É bastante queijo. Bastante queijo. E tá pronta a massa. E a massa está pronta. Agora é só levar para assar. Agora é só levar para assar. A massa pronta, né? Agora temos que guardar aqui o forno, que está em processo aqui de aquecimento. Porque assim como o processo de fabricação da massa, né, do pão de queijo de colher, o forno, né, também tem que estar na temperatura ideal para que na hora que for colocada a massa não dê nenhum problema no pão de queijo, na finalização do pão de queijo. Há quanto tempo a senhora faz e vende pão de queijo?
Olha, Kenny, uns 20 anos. 20 anos já produzindo Já. E vendendo pão de queijo. Que antes eu fazia, né, em outro lugar. Aí mudei pra cá. Já faz uns 20 anos. E no caso, a senhora também fabrica outras quitandas, né? Outras quitandas, aham. Bolo também, né? Bolo, além broa, do pão de queijo. Broa. Bolo, broa. Biscoito. Tudo eu fabrico. Neste momento começou aí o processo de colocar aí a massa na forma. Daqui a pouquinho tá levando aí ao forno o pão de queijo. Uma receita dessa que a senhora está explicando para nós aqui, qual que é em média, quantos pão de queijo é feito em uma receita dessa? 150. 140, 150 pão de queijo. Uma receita dessa, então, em média 140, 150 pão de queijo é feito com essa receita. Uhum. Terminou a massa aqui, vou colocar na forma. Agora nós vamos para o forno. O forno já está no ponto já, ou ainda tem que aguardar um pouco ainda? Tem que aguardar um pouquinho. Estamos aqui ao lado do forno, guardando aqui. Daqui a pouquinho. Ele demora a esquentar. O pão de queijo já está aqui. Ela já vai preparar uma outra forma aqui. Lembrando que em média de 140 a 150 pães de queijo. Nesse momento a massa, né, o forno já está no ponto. Vamos colocar a massa. A massa já está. E é só isso que nós vamos amassar. Quanto tempo em média agora? 40 minutos. 40 minutos. Uhum. A massa. 35, 40 minutos. 35 a 40 minutos a massa foi pro forno. De 35 a 40 minutos. A massa já está aqui no forno. O pessoal que está assistindo aí, ó. O pão de queijo já está lá esquentando. Daqui a pouquinho, pão de queijo prontinho. E o café já está pronto também, né? O café tá pronto. pronto. Já está pronto. Daqui a pouquinho, pão de queijo quentinho. Aqui o documentário Modo de fazer pão de queijo de colher.
senhora tem alguma lembrança de quando, primeira vez que a senhora fez essa receita de pão de queijo? Olha, Kenny, eu sempre fiz pão de queijo, porque minha mãe sempre fazia pão de queijo. E eu também fazia. Aí eu peguei e falei, se dá certo para fazer para a família, vai dar certo para fazer em grande escala e para vender para as pessoas. E no caso, esse pão de queijo, no caso a senhora pegou a receita e aprimorou ela para vender para mais pessoas. Para vender para mais escala. É, verdade. Vou verificar esse pão de queijo. Tá pronto. O pão de queijo de colher. Pão de queijo de colher. É de dar água na boca, gente, olha. Estamos aqui com a Sidneia Cabral, ela que é moradora, funcionária pública aqui em São Francisco de Sales e cliente, né, que consome e compra o pão de queijo da Iria. Sidneia, o que você tem a falar sobre o pão de queijo? Kenny, um pão de queijo que eu compro sempre tem na minha casa o pão de queijo da Iria, é o verdadeiro sabor do queijo mineiro, aquele pão de queijo que você come, você come você quer mais. Eu sempre compro pra mim, minha família toda adora o pão de queijo. Todos nós consumimos esse pão de queijo da Iria. Ele é um pão de queijo delicioso, verdadeiro pão de queijo caseiro. Gente, eu recomendo. Quem quiser experimentar, vai lá. Iria tem sempre aquele pãozinho de queijo quentinho. Tomo com café quentinho na minha casa, uma delícia. Às vezes eu compro até para trazer para o meu serviço, que é perfeito o pão de queijo da Iria.